Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos agora dar, a introduzir, mais uma aula sobre a teologia da Inquisição. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar nos iluminando nesse momento, dando-nos entendimento para a tua palavra, que possa, Senhor, sair de mim a sua centelha, através do Espírito Santo, que venha, Senhor, apregoar cada coração que ouça esse ensinamento. Senhor, trabalha na vida de todos nós. Nós necessitamos e somos completamente dependentes de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir. Nos ensina, Senhor, a ser humilde e aprender a cada dia mais com o Senhor. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, nós paramos falando sobre o clero, a sentenciação e o cárcere, a morte, e que era o bispo de Roma, que sobre a pena da excomunhão, coagia as autoridades civis a que eles executassem as condenações. Então vamos lá. Os governantes sabiam que se negassem submissão à autoridade papal, incorreriam em grave heresia e, como tal, seriam julgados. Não era no poder dos príncipes seculares que se residia a força obrigatória das leis aversas à heresia, senão na soberana autoridade do Papa, Senhor da vida e morte de todos os cristãos como representante de Deus na terra. Logo, segundo a constante doutrina da Cúria Romana, a cada príncipe e a cada autoridade civil corre a obrigação de executar à risca os julgamentos dos inquisidores. No intuito de constrangê-la a isso, guarda-se certa gradação. Começam por excomungar os que governam, depois os que se relacionam com eles. E, se não basta, ferem a cidade com interdição. Se acaso resistem ainda mais tempo, destituem-se as autoridades. Afinal, frustrados todos esses meios, priva-se a cidade do bispado e de todo o comércio com as demais. Podemos dizer a Igreja de Roma era a dona da situação. Uma cidade sob interdição papal sofria terrivelmente. Os sacramentos não eram ministrados. As almas ficavam sofrendo no purgatório por falta de missas. Os cemitérios deixavam de receber os mortos e as atividades comerciais entravam em declínio. Sob pressão popular, os governantes capitulavam e cediam. Bom lembrar que o poderio papal, como acima descrito, faz parte do passado. Hoje, o governante da Igreja Católica, que detém o título de Sumo Pontífice e Vigário de Cristo, exerce seu poder e influência nos limites da sua Igreja. O atual Papa, por exemplo, numa demonstração de humildade, pediu perdão por alguns erros do passado. A autoridade do Papa é assim definida: o Papa Bispo de Roma e sucessor de São Pedro é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão de fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder plano, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente este poder. Catecismo da Igreja Católica, item 882. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa, na qualidade de principal gestor, exerce realmente todo o seu poder. E não poderia ser de outra forma. Todavia, a Icar diz que ele detém plenos poderes no reino espiritual, como está escrito no item 937 do mencionado catecismo. O Papa tem, por instituição divina, poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. Se a expressão cura das almas refere-se à salvação das almas, a afirmação acima é uma pura heresia.
o meio de salvação está expresso na Bíblia, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, nem penitências, esmolas, para que ninguém se glorie. Está em Efésios, capítulo 2, verso de 8 e 9. Jesus disse: quem nele crê, no Filho, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Livro de João, capítulo 3, verso 18. Todos os que creem fazem parte da Igreja de Cristo, seu corpo. Reconhecimento dos erros. Os vários pedidos de perdão formulados pelo atual Papa, além de demonstrar a falibilidade de seus predecessores, indicam que vivemos em outros tempos. São exemplos recentes os pedidos às vítimas pelos abusos sexuais cometidos por padres e, em janeiro de 1998, pelos problemas causados ao astrônomo Galileu. Vejam, o Vaticano anunciou na quarta-feira passada a maior demonstração de expiação pública da história do catecismo. Um documento de 90 páginas pedindo perdão por uma série de pecados cometidos em seus 2000 anos de existência. Desde que foi escolhido para o trono de São Pedro, em 1978, por quase uma centena de vezes, o Papa João Paulo II mencionou erros históricos cometidos pela Igreja Católica e pediu perdão divino para a culpa que a instituição e seus seguidores acumularam ao longo dos tempos. Pela primeira vez, contudo, todos esses pecados do passado foram citados em conjunto, aproveitando o início da quaresma do ano 2000. O documento atende mais ao desejo da contrição dos autores do que à necessidade de reparação das vítimas. Criada para ser uma mensageira do amor entre os homens, a Igreja, levada por seu crescente poder temporal, deu mostras de intolerância, opressão e corrupção. Esses episódios do passado são hoje um peso na consciência do catolicismo e é por eles que o Papa não se cansa de se desculpar. A Igreja hoje é mais livre para confessar seus pecados e convidar os outros a fazê-lo, disse o cardeal Joseph Ratzinger, que presidiu a comissão designada para colocar no papel as bases históricas e doutrinárias para o meia-culpa. O documento intitulado Memória e Reconciliação da Igreja e as Culpas do Passado agrupou as incorreções em blocos que abrangem praticamente toda a história da Igreja. Pecados cometidos a serviço da verdade, intolerância com os dissidentes e guerras religiosas, compreendem as cruzadas e a Inquisição. Pecados que comprometeram a idade dos cristãos, abrangem os grandes cismas que afastaram os católicos dos ortodoxos e dos protestantes, principalmente. Pecados contra os judeus referem-se à campanha da depreciação contra o povo judeu e, de certa forma, ao papel ambíguo da Santa Sé durante a perseguição nazista aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Pecados contra os direitos dos povos e o respeito à diversidade cultural e religiosa. Aqui, o alvo é a evangelização forçada, colocada a serviço da colonização de povos dominados. É sabido que outros grupos religiosos cometeram excessos, mas também é sabido pelas evidências históricas que a Inquisição superou tudo em bárbaro e desprezo pelo ser humano. Os crimes da Inquisição se agravaram pelo fato de terem sido cometidos por ordem e em nome de homens que se diziam representantes direto de Deus, partícipes de um grupo religioso que se auto-intitulava a Igreja Verdadeira, a única capaz de promover a salvação das almas. Qual era a Igreja de Cristo naquele tempo das trevas?
a que caminhava sobre açoites para as fogueiras da Inquisição, a que, apesar das torturas e da morte iminente, não renunciava à fé, ou era a que afiava o machado, preparava o cadafalso e acendia as fogueiras? Então, fica a seu critério analisar essa pergunta. Os hereges. Era acusada de heresia a pessoa que praticasse leitura de livros contrários à doutrina católica, fosse amigo de protestante, manifestasse intenção de defender um herege ou tentasse amenizar o sofrimento de algum condenado, não ir à missa com a regularidade exigida, pregar o evangelho livremente e vacilar na fé, não aceitar a autoridade papal, não fazer qualquer gesto de reverência ao passar de frente a um templo católico, colocar em dúvida a jurisdição da Inquisição, resistir a algum dos oficiais, refutar qualquer dogma da Igreja Católica. O Papa Inocêncio III declarava que o simples fato de não querer jurar ou afirmar que o juramento era um ato culposo encerra a heresia digna de morte. Também ordenou esse mesmo Papa que se tratasse como herege todo aquele que, fosse no que fosse, divergisse do gênero da vida habitual entre o vulgo. A Igreja Católica hoje classifica como heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Diz que a apostasia é o repúdio total da fé cristã e cisma a recusa de sujeitão ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. A Igreja de Roma diz que fora dela não há salvação, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Em resumo, na avaliação de Roma, os protestantes ou irmãos separados, entre aspas, são hereges e cismáticos porque não se sujeitam ao sumo pontífice. Nesses tempos de acenos ecumênicos, a questão da heresia dos protestantes é suavizada pelo Vaticano, quando diz que os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça, com fraterna reverência e amor, justificados pela fé recebida no batismo, então incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele e chamam, por eles mesmos, para a unidade católica. Nós vamos parar esse vídeo por aqui e vamos dar seguimento a outro vídeo devido ao tempo, tá bom? Deus os abençoe e assistam o próximo vídeo, tá bom? Amém?